Bom dia a todos. Meu nome é Maiara Santos Mendes. Eu sou a professora de vocês na disciplina Suporte Básico de Vida. Eu sou enfermeira de formação pelo UFMG, tenho um mestrado também pelo UFMG e estou concluindo agora o doutorado. É um prazer inestimável estar com vocês aqui hoje. Bom, hoje nós vamos começar então essa disciplina maravilhosa que é muito importante para vocês que estão formando no curso técnico de enfermagem, mas também é uma disciplina importante para os profissionais da área da saúde, assim também, né, como qualquer pessoa que vive, né, em comunidade. Né? A gente sabe que em vários países essa é uma disciplina obrigatória devido à importância dela, né, quando há necessidade de proporcionar, né, todo um conjunto de medidas, né, que consigam aumentar a sobrevida dessa pessoa em um atendimento prévio antes dela chegar no hospital, ok? Então, o que que a gente aprende quando a gente estuda o suporte básico de vida, tá? Então, esse suporte é um conjunto de medidas e procedimentos técnicos que tem o objetivo, né, de dar um suporte à vida à vítima, tá? Vítima de quê, professora? Qualquer vítima, seja vítima de um acidente automobilístico, seja vítima de um paciente que sofreu uma queda, seja vítima de uma pessoa que sofreu um afogamento, tá? Então, uma vítima. Então, nada mais é do que os primeiros procedimentos que nós vamos realizar naquela vítima antes da chegada do suporte intermediário de vida, que é o CIV, que é aquele transporte que vai levar essa vítima, né, do lugar onde aconteceu o acidente até um hospital para o suporte avançado, ok? Esse suporte, então, básico de vida, ele tem o objetivo de não agravar as lesões já existentes ou gerar novas lesões, tá? Então, a intenção é que, se já exista, né, lesões visíveis, né, a olho nu, como, por exemplo, uma fratura exposta, tá? Que a gente não agrave essa lesão, ok? Mas se não existe lesão, que a gente consiga, às vezes, até evitar essa lesão. Quando nós, profissionais da saúde, né, ou qualquer outra pessoa que não mexa com a saúde, né, se a gente proporciona um suporte básico de vida adequado para essa vítima, a gente consegue elevar a chance dela de sobrevivência para até 60%, tá? Bom, quais que são as práticas, então, dentro do suporte básico de vida? A primeira coisa, a gente vai fazer uma avaliação da cena, tá? O que que seria essa avaliação da cena? É garantir que aquele local onde que a vítima teve o acidente é segura, tá? Aquela cena é segura. Para quê? Justamente, lembra, a gente não pode gerar agravamento da situação que aquela vítima se encontra. E, principalmente, nós, né, não podemos nos colocar em insegurança, tá? Então, a gente tem que garantir segurança para você que vai estar atendendo, né, fazendo esse primeiro atendimento para essa vítima, e também para o paciente, ok? Então, avaliar aonde, né, você está naquela situação, às vezes, por exemplo, né, se tem um prédio, por exemplo, que está em chamas, né, e você verifica que tem alguém ali, né, do seu trabalho, que você conhece, que está inconsciente, né, devido à inalação da fumaça, o nosso primeiro instinto, às vezes, né, é ajudar essa pessoa, né, mas a gente não consegue ajudar se também a gente tiver uma asfixia, né, da inalação dessa fumaça e também desmaiar.
tá? Então, a primeira coisa é garantir que realmente, né, os bombeiros ou as pessoas que têm treinamento específico para garantir essa segurança nessa cena, né, intervenha, tá? É, e que você não se coloque em risco, tá bom? Porque se você, né, sofrer é, qualquer agravo, você não vai conseguir ajudar a vítima, tá? Mas vamos supor que seja um acidente automobilístico, né? E que você ali se deparou com uma vítima, por exemplo, caída na estrada, né? A primeira coisa, garantir essa segurança. Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai assinalar, tá? Que ali tem algum obstáculo para os motoristas que estão vindo na estrada. Então, como que a gente faz isso, né? A gente coloca cone, se a gente não tem cone, a gente coloca aqueles triângulos, né, que ficam no bagageiro do carro. Se não tem um triângulo, a gente pode colocar qualquer galha, tá? A professora não tenho. Ok, coloca uma pessoa para sinalizar. Então, se você tem uma outra pessoa, né, com você, você fala para a pessoa, fica lá assim, ó, para que as pessoas vejam que nós estamos aqui na beira da estrada tentando ajudar essa vítima do acidente automobilístico. Tá? Então, isso também é muito importante. Garantir, né, essa segurança tanto para você quanto para a vítima, ok? Vamos supor que você já esteja em um ambiente intra-hospitalar, tá? Você está num ambiente intra-hospitalar, da mesma forma, você tem que garantir sua segurança e do paciente, tá? Então, você encontrou o paciente caído na escada, né? Mesma coisa, tá? Senão, na hora ali da correria, né? Você está no meio da escada, você tem que se prevenir, né? Para também não cair da escada, tá? Então, é realmente colocar, né, essa vítima num local plano, né, onde você consiga é, realizar aí as práticas, tá? Do suporte básico de vida, ok? Então, a primeira coisa é avaliar a avaliação desse local, tá? Onde a vítima está. Essas são as regras gerais de biossegurança, né, durante um atendimento, para garantir as práticas seguras do paciente. Então, dentro, né, do ambiente intra-hospitalar, a gente tem que ter o quê? Técnicas assépticas, a gente tem que garantir muitas vezes um ambiente limpo, tá? Né, para realizar certos tipos de procedimentos, né, fazer também a administração de uma medicação de forma segura, né, para esse paciente. A gente tem que ter uma comunicação efetiva, né, pelos membros da equipe, prevenir quedas, né, e uso, às vezes, de tecnologia para auxiliar nesse suporte básico de vida, tá? Essa comunicação efetiva, ela é muito importante, tá? Então, às vezes, a gente está dentro de um hospital, igual eu falei para vocês, a gente acha uma vítima, né, desacordada, e se a gente não consegue comunicar com quem está ao nosso redor de forma efetiva, né? Então, por exemplo, chame o médico, né? Chame a equipe médica, chame o código azul, traga o carrinho de emergência. Se a gente não tem essa comunicação efetiva aí nesse suporte básico, às vezes, né, a gente diminui a sobrevida desse paciente. Prevenção de quedas também dentro de um hospital ela é muito importante. Então, às vezes, o paciente está na cama, ou a gente coloca ele numa maca, e ele tem, por exemplo, uma crise convulsiva, né? A gente vira as costas, ele tem uma crise convulsiva. Ele pode cair, né? Maca estreita, geralmente o paciente cai. Então, sempre prestar atenção. Tô quase, né? Se eu não tô perto do paciente, se eu vou chamar alguém, é sempre levar as grades da maca ou da cama, ok? Bom, e se eu estou em um ambiente fora do hospital, né? Eu vou acionar o SAMU. Se eu não conseguir chamar porque eu estou prestando atendimento à vítima, eu vou pedir que alguém que esteja lá próximo acione o SAMU. Então, para o acesso, né, ao SAMU, a gente consegue ligar para ele de forma gratuita pelo 192, tá? De qualquer telefone, celulares,
ou até mesmo, né, orelhão, que a gente quase hoje em dia não vê mais na rua, tá? Não precisa de ter crédito, não precisa de ter internet, né? Muito simples, qualquer aparelho liga, tá? E o objetivo principal, né, é chegar precocemente à vítima após o agravo, tá? Diminuindo o sofrimento, evitando sequelas da vítima ou até mesmo a morte, né? Então é muito importante a gente ser claro com o SAMU, né, de onde, né, você está com aquela vítima, é, o acesso, né, se o acesso ele tem que ser móvel, ele tem que ser de helicóptero, então isso é muito importante, tá? Qual que é a composição, né, da equipe do SAMU? Então, o SAMU, ele é dividido em suporte básico, suporte avançado, e o helicóptero de suporte avançado, tá? E lá, no local físico do SAMU, a gente tem uma equipe da central de regulação. Essa equipe da central de regulação, que fica no local físico, ela é composta por médicos, tá? Técnicos de regulação médica e controladores de frota e radiooperadores, tá? Então, a gente tem uma equipe local que fica lá atendendo, né, os telefonemas que a população dá, ok? Esses técnicos de regulação médica, eles fazem a regulação para o atendimento. Então, às vezes, eles colhem lá os primeiros dados, às vezes eles acionam o médico para, né, dar os primeiros atendimentos por telefone mesmo, ou às vezes eles já entram em contato com os controladores de frota, né, e radiooperadores para se deslocar até o local da vítima, tá? O suporte básico, ele é composto pela equipe de enfermagem, tá? Técnico ou enfermeiro, ou os dois, tem o motorista e o socorrista, ok? O suporte avançado tem o médico, o enfermeiro, o motorista e o socorrista, tá? Então, suporte avançado sempre vai ter o médico presente. Suporte básico tem a equipe de enfermagem, ok? O helicóptero, ele vai ter uma equipe composta por médico, enfermeiro, um piloto de helicóptero e um técnico de operações. Qual que é a diferença entre uma urgência e emergência? Isso é muito importante para a gente conseguir é, mensurar, tá? O que a gente encontrar ali durante o atendimento a uma vítima, ok? Então, emergência. Emergência é uma ocorrência de aparecimento súbito e imprevisto, necessitando de imediata solução, tá? Então, a solução ela tem que estar ali, pronta, né, para poder ser atendida. Quando ocorre essa emergência, ela é súbita e ela é imprevista. A gente não consegue falar assim, olha, daqui a 2 horas ou a qualquer momento esse paciente pode sofrer uma parada cardiorrespiratória, né? Não. Ou ele sofre uma parada e a gente vê, percebe e começa, né, a RCP, mas a gente não consegue prever, porque se a gente conseguisse prever, né, esse atendimento ele seria muito mais fácil. Quais que são os exemplos de emergência, né, que a gente vai considerar? A parada cardiorrespiratória, que é a PCR, ou a parada respiratória. O coma, que nada mais é que o Glasgow rebaixado, né, a gente vai aprender ainda. Quando o paciente sofre um infarto agudo do miocárdio, que é o IAM, edema agudo de pulmão, quando ele tem também arritmias cardíacas, choques, seja ele hipovolêmico ou séptico, afogamento ou o AVE, que é o acidente vascular encefálico. E as urgências, né? O que caracteriza uma urgência? É a ocorrência de aparecimento rápido, mas não necessariamente um imprevisto e não é súbito, necessitando de solução em curto prazo, tá? O que que eu vou considerar então uma urgência? Dores intensas, seja ela abdominal ou uma cefaleia intensa, febre alta, né, maiores do que 38,9,
cortes e ferimentos profundos, tá? Fraturas sem lesão de pele, ou seja, não é a fratura exposta, tá? Fratura exposta é a fratura com exposição, ok? É a pele que ela se rompe, tá bom? Então, é saber diferenciar a urgência de uma emergência, ela é muito importante, porque no momento também que eu vou acionar o SAMU, né, eles vão né, fazer um monte de perguntas. Então, se eu falo, por exemplo, que a vítima, né, está desacordada, ela está não responsiva, eles vão considerar como uma emergência e vai chamar um suporte avançado de vida, provavelmente, tá? Se eu falo, por exemplo, que a vítima está responsiva, né, e que está queixando de uma dor intensa no abdômen, eles podem acionar muitas vezes um suporte básico de vida, tá? Então, saber essa diferença ela é muito importante, ok, pessoal? Então, vamos para o nosso segundo tema, que é a avaliação primária e secundária, tá? Conceitos. O que que é uma avaliação, então, primária? A minha avaliação primária é uma correção de situações de risco imediato de morte, tá? É o paciente crítico que deverá permanecer o mínimo possível na cena e um reconhecimento da cena e do estado de saúde da vítima, perguntar o seu nome e o que aconteceu, tá? Então, primeiro, o que é que eu vou fazer na cena, né? Eu vou avaliar, tá? Se esse paciente está em situação de risco imediato de morte, tá? E vou tentar intervir. Depois disso, eu deixo o paciente o mínimo possível na cena. O que que eu faço? Chamo o SAMU, tá? Depois, né, eu faço o reconhecimento da cena e do estado de saúde da vítima. Eu vou perguntar o seu nome e o que que aconteceu com ele. Avaliação secundária. Eu vou realizar a entrevista que a gente chama de sampla, tá? Que é um algoritmo que a gente vai ver nos próximos slides. Pode ser com o paciente, se ele me conseguir responder e estiver consciente, ou eu vou fazer as perguntas para uma terceira pessoa, seja familiar ou um desconhecido que presenciou a cena, tá? O objetivo dessa avaliação, né, secundária, é localizar alterações, tá, na cor da pele ou mucosa. Então, por exemplo, se eu verifico, né, que o paciente ele está com uma cor azulada, criança, né, a boquinha, provavelmente é uma hipóxia, né? Então, eu tenho que intervir rapidamente, tá? Se eu vejo, por exemplo, que esse paciente está com um tórax, né, ele sofreu uma batida muito forte, está com o tórax todo vermelho, com dor, pode ser o quê, gente? Uma hemorragia interna, tá? Vou verificar também assimetrias entre os membros, né? Então, às vezes, se eu vejo que uma perna está deslocada, ela não está assimétrica, pode ser uma fratura, ok? Instabilidades hemodinâmicas, né? Se o paciente está respondendo, se ele tem pulso, vou verificar ruídos emitidos pelo paciente, que a gente pode suspeitar, né, de alguma obstrução da via aérea superior, ou até mesmo a respiração do tipo GASP, né, que é uma respiração que acontece nas PCRs, alteração de motricidade e sensibilidade, né, quando o paciente consegue demonstrar para a gente, tá? Mas vamos aprofundar aí na avaliação primária. Bom, se eu chego numa cena de um acidente automobilístico, tá? E no carro tem 4 pessoas, né? Ou seja, um acidente de múltiplas vítimas. Primeira coisa, eu vou realizar a triagem, tá? O que que significa isso? Eu vou classificar a prioridade de cada uma dessas vítimas para que eu consiga fazer, né, um salvamento, realizar um atendimento para um maior número de vítimas, ok?
Geralmente, a ordem dessa prioridade, né, quando não há diferença da gravidade, ou seja, todo mundo está me respondendo, né, quando eu falo, gente, vocês estão bem? Vocês estão me ouvindo? E todo mundo ou responde com a cabeça que sim, né, ou aquela gritaiada, que eles estão muito assustados, eu vou seguir, né, o paciente da menor idade para o de maior idade. Por quê? Porque criança muitas vezes não sabe expressar o que está acontecendo, tá? Geralmente, né, elas são mais frágeis, ok? Principalmente em impacto. Agora, se um paciente, né, dentro desse carro, esses quatro, né, nessas quatro vítimas, três me respondem verbalmente que estão bem e uma pessoa está não responsiva. Então, eu vou dar prioridade para essa pessoa não responsiva. A professora, duas não me responderam. Verifico o pulso e respiração, tá? O que tem pulso pode ser secundário. Paciente que não tem pulso e nem respiração, eu vou também priorizar, tá bom? Geralmente, então, quando o paciente apresenta uma resposta verbal apropriada, ele sugere que ele não tem comprometimento grave das vias aéreas, mas se tiver comprometimento dessas vias aéreas, o objetivo sempre será, primeiro, desobstruir, tá? E segundo, né, proteger essa via aérea. A gente vai ver isso tudo também mais para frente, ok? Mais detalhadamente. Depois disso, eu vou fazer é, uma frequência, né, de vezes para identificar qualquer alteração do estado clínico, ou seja, instabilidade hemodinâmica, tá? Que vai me indicar a necessidade de intervenção adicional. Então, se eu tô, né, com esse carro, com quatro vítimas, todos me respondem, tá? Antes, né, do SAMU chegar, eu vou fazer o quê? Verificação dos sinais vitais. Então, ou seja, eu posso, né, medir a frequência cardíaca, que eu consigo medir, né, com o, pelo pulso, né, externo, tá? Eu vou contar as frequências respiratórias desse paciente e vou perguntar se ele está com dor, né, e localizar essa dor, tá? O julgamento, ele vai determinar quais serão os procedimentos necessários, né, posteriores a essa avaliação, tá? E também, né, se você estiver com o médico regulador do SAMU pelo telefone, você vai seguir as orientações que ele vai te dar, tá? Então, na nossa avaliação secundária, a gente vai aplicar, tá, o SAMPLA, tá? O que que é o SAMPLA? O S é de verificação dos sinais vitais, então a respiração, a gente vai olhar frequência, ritmo, né, e amplitude. O pulso, também nós vamos verificar frequência, ritmo e amplitude. Pressão arterial, se a gente tiver o aparelho, tá? E as características da pele dessa pessoa. Então, se eu não tenho termômetro, eu pego na pele, tá? Para verificar a temperatura, a cor, como eu já havia falado para vocês, né? O turgor, ou seja, quanto tempo, né, que essa pele demora para retornar, e a umidade da pele, tá? Então, eu vou, né, sentir se esse paciente ele está suando ou não, ok? Essa avaliação, ela é muito importante, né? Primeiro, a respiração, né? Eu consigo saber se o paciente está com um quadro aí de hipóxia, tá? Ou até mesmo, né, se ele está sem respirar, ou até mesmo uma asfixia, ok? O pulso, se esse paciente, né, tem batimento cardíaco. Então, eu vou olhar a frequência, seja pelo pulso radial ou carotídeo, tá? Vou ver se esse paciente, primeiro, tem pulso, depois, qual que é a frequência, então a gente contabiliza, vocês vão aprender isso também, né, por 1 minuto e quantos batimentos, tá? O ritmo, né, se esse paciente mantém um ritmo dessa frequência, né, um tum, 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 ou se é um tum, 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 tum,
tá? Isso também vocês vão aprender. E a amplitude, se ela é filiforme, né, que é um paciente que tem um pulso fino, que a gente fala, quase que não é palpável, né? Isso também é uma característica importante. A pressão arterial, se a gente tiver com o aparelho, para ver se esse paciente está hipotenso, que pode dar uma suspeita aí de uma hemorragia, né, por exemplo, interna. E as características da pele, né, também, para saber se esse paciente tem um quadro aí de hemorragia, né, quando tem a presença de umidade, hipóxia, se é de acordo com a coloração da pele desse paciente, né, a temperatura, para ver se esse paciente já tem um quadro febril, né, às vezes ele está há mais tempo ali, né, no meio da estrada com o ferimento aberto, né, já pode ter aí a apresentação de uma infecção, ok? O A, né, da palavra sampla é alergia. Então, se o paciente estiver responsivo, a gente já vai perguntar para ele se ele tem alergia, para quando, né, já chegar ao atendimento, caso esse paciente ele perca a consciência, a gente já consiga falar para o socorrista se ele tem alergia ou não, quais os medicamentos ou tratamento que ele faz, né? O M aí do Sampla, tá? Isso também é importante para designar, né, o médico do SAMU. Passar do médico, né, se esse paciente tem algum problema de saúde ou doença prévia, então se esse paciente é cardiopata, tem diabetes, né, tem que às vezes aí fazer medição da glicose, se esse paciente ele está fazendo algum tratamento de câncer, tá? Então, isso tudo a gente tem que perguntar para o paciente, né? Caso ele consiga responder, ou lembrando para a terceira pessoa, né? Seja ele familiar ou que acompanhou aí o acidente. O L é de horário da última ingestão de líquido ou alimento, isso também é importante, tá? Caso, né, precise fazer a intubação desse paciente. E o A de ambiente do evento, né? Então, essa avaliação secundária que a gente utiliza essa palavra sampla, né, que é para a gente lembrar, S de sinais vitais, A de alergia, M de medicamento, P de problemas de saúde ou doença prévia, tá? L de líquidos ou alimentos e A de ambiente do evento. Qual que é a avaliação complementar, né? Se a gente tiver munido de oxímetro, a gente vai, né, colocar no paciente e mensurar também a glicemia capilar, se disponível. Posteriormente a essa avaliação, né, prévia do SAMPLA, a gente vai fazer um exame físico nesse paciente, tá? Então, é uma avaliação importante para a gente poder, né, ou passar essa informação para o médico regulador do SAMU, ou até mesmo fazer uma intervenção ali naquele momento. Então, né, a gente vai utilizar o método céfalo-caudal, né? Ou seja, a gente começa a avaliação pela cabeça, tá? Cabeça e face. Então, a gente vai fazer uma inspeção. O que que é inspecionar? É olhar. Então, eu olho para a cabeça do paciente e vejo se tem alguma lesão, né? Se tem, por exemplo, algum hematoma, se tem alguma anormalidade, tá? Então, eu inspeciono, eu olho, depois eu palpo, tá? Então, eu palpo o couro cabeludo, né? Para ver se não tem nenhuma lesão, se o paciente não reclama de dor. Eu verifico as orelhas, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que no traumatismo crânioencefálico, se tiver sangramento, né, auricular, pode ser aí uma dica, né, de gravidade desse traumatismo crânioencefálico, tá? Eu verifico que, gente, os ossos da face, né, se não tem nada quebrado, nada fraturado, eu inspeciono o olho para ver a coloração, né, para ver se esse paciente ele está me vendo, né? Eu posso perguntar para ele. E eu posso fazer também, né, pegar a lanterna, por exemplo, do meu celular, se não tiver lanterna naquele momento, e verificar até a reação pupilar desse paciente à luz, tá? Se essas pupilas estão simétricas, né, uma igual à outra, pelo estímulo da luz,
para a gente verificar se não teve, né, devido à batida, nenhum traumatismo crânioencefálico, tá? A mesma coisa, o nariz, né? Então, eu vou inspecionar, vou olhar se não tem, né, nenhum sangramento externo, né? Vou fazer a palpação para ver se o paciente não me relata nenhuma dor. A boca, né? Se não tem também um sangramento, se não tem, né, a perda dentária também é importante, tá? E observar, né, a coloração e alterações aí da temperatura da pele, tá? Então, isso é tudo na inspeção. Pescoço. Avaliar distensão, né, das veias jugulares. Então, é muito importante. O paciente que ele tem distensão da veia jugular, a veia aqui, olha, do pescoço, ela fica o quê? Saltitando. Então, na inspeção, eu olhando, eu já vejo o quê? Um regurgitamento, tá? Jugular. Isso também pode servir para que o médico ele consiga te dar instruções, tá? Pelo telefone. Tórax, né? O tórax, a gente vai observar se há uso da musculatura acessória, né, para auxiliar na respiração. Então, se o paciente está, o que, gente? Taquipneico, desculpa, né, respirando com uma frequência elevada, né, utilizando realmente a musculatura acessória para o auxílio da respiração. Se tem tiragem intercostal, né, ou fúrcula, que é aquele movimento, né, de realmente fazer esse movimento com as costelas, como se estivesse desobstruindo o pulmão, tá? E para verificar também se não tem movimentos assimétricos, né, do tórax. Se um tórax não está, né, elevando mais do que o outro, ok? Abdômen. Também a gente avalia se não tem abdômen distendido, né? Pode fazer uma palpação para verificar também dor abdominal. Membros superiores e inferiores, né? A gente faz as palpações dos pulsos, tanto radial quanto, por exemplo, o poplíteo, tá? Para verificar se tem circulação nos membros, tá? Além disso, perfusão, cor, né, coloração das extremidades, para ver se não está azul ou roxo, que também pode sugerir aí que o membro está mal infundido, tá? Então, por exemplo, fratura de fêmur, né? Ele pode se deslocar, né? De uma tal forma que ele comprime, por exemplo, uma artéria ou uma veia, e esse membro começa a ficar o quê? Roxo, mal perfundido, né? E se ele não for colocado num lugar precocemente, esse paciente pode perder a perna, tá? Avaliar também a força e a mobilidade motora. Então, realmente, né, se o paciente estiver consciente, é pedir, é, né, mexe os braços para mim, levanta os braços, aperta a minha mão, realmente para a gente avaliar essa mobilidade desses membros e também a força, né, com que ele consegue, por exemplo, apertar a sua mão, tá? Bom, meninos, essa é a nossa primeira aula. Eu vou colocar alguns vídeos também para substanciar, né, mais esse tema lá na plataforma. E daqui a pouquinho a gente se encontra, então, para esclarecer as dúvidas que ainda restaram, tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.